Bem-vindos ao terceiro e último módulo deste curso que vocês estão fazendo. A gente já viu vários assuntos até esse momento. A gente conversou sobre o que é inovação e como que funciona esse processo. Nós falamos sobre o que é simulação e a importância e papel dessa tecnologia no nosso dia a dia. A gente conversou sobre a indústria 4.0 e todos os assuntos correlacionados dessa tendência irrefutável da indústria. Agora nós vamos entrar numa nova pauta extremamente quente para o mercado, que é o do desenvolvimento sustentável. The world is changing. Industry requires more fuel-efficient vehicles. People are calling for cleaner air. Governments are mandating greener appliances. To meet these demands, engineers must find new ways to innovate. The old ways of bringing products to market are no longer sustainable. There is only one path forward: engineering simulation. The market demands change. The future demands a breakthrough. There is only one company with the depth and breadth of simulation experience to create these breakthroughs: ANSYS. A breakthrough designing fuel efficiency into all of our machines, into all that we do. A breakthrough in rethinking simple products that we take for granted. By innovating new ways to save water. A breakthrough in engineering new ways to climb higher. By creating ways to save energy. Breakthrough, innovating lighter materials. Optimizing the performance of advanced products. Breakthroughs that will revolutionize the way we live. The way forward. The way we experience the future. Using the power of simulation, engineers can turn this planet green. Engineers can dramatically reduce waste and inefficiencies. We can engineer a breakthrough. We can fly higher. We can change the world. Meu nome é Luiz Gustavo Franco Amaral, sou conhecido no mercado apenas por Amaral, sou engenheiro mecânico formado pela FEI, sou mestre pelo ITA na área de otimização de turbinas, tenho um MBA em gestão de negócios e um MBA em inovação e liderança. Sou gerente de um produto desenvolvido pela ANSYS em toda a América Latina, chamada ANSYS Discovery, e sou o gerente técnico dos canais da E3S. E juntos, vamos discorrer bastante sobre o tema de desenvolvimento sustentável e todas as pautas correlacionadas com este assunto, que são várias. Vamos iniciar a nossa jornada de desenvolvimento sustentável a partir de uma introdução, onde nós vamos varrer diversos assuntos que com certeza serão interessantes para quem já conhece todos eles, para revisitar este conhecimento, e para quem for novidade, para a gente fazer um nivelamento. Na sequência, vamos conversar sobre o setor de energia e o papel crucial que ele possui em todo o desenvolvimento sustentável. E energia, nós temos que discutir aqui um pouco dos dados globais, nacionais que nós temos, além do que são as energias não renováveis e o que são as energias renováveis. Dentro desse grupo,
nós vamos abrir os diferentes setores que compõem a maior parte da matriz renovável brasileira. Depois disso, nós vamos conversar um pouco sobre saneamento, sobre emissões, toda a parte de ambiente e bem-estar humano e, finalmente, nós vamos concluir este módulo conversando sobre biodiversidade. E em todos esses assuntos, nós vamos apresentar o papel fundamental que a simulação tem para resolver problemas e propiciar inovações. Iniciando, então, pela introdução deste módulo, vamos varrer aqui um histórico das tecnologias. Primeiro, o que é desenvolvimento sustentável? Esta é uma pauta, um termo que está muito presente no nosso dia a dia, mas nem sempre foi assim. A primeira vez que o termo foi empregado foi em 1972, na conferência que ocorreu em Estocolmo, na Suécia, sobre meio ambiente e como o ser humano teria que condições de garantir a exploração não destrutiva de recursos. Isso é importante que fique bem claro que até 1972 não existia aqui uma pauta formal a ser tratada referente a desenvolvimento sustentável. Em 92 aconteceu a Rio 92, no Rio de Janeiro, Brasil, que colocou o Brasil em grande destaque no tema de desenvolvimento sustentável. Na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida popularmente como ECO 92, 178 Estados-nação participaram e foi definida a Convenção sobre Mudanças Climáticas, a Convenção sobre Diversidade Biológica, a Declaração do Rio, a Declaração sobre Florestas e a Agenda 21. Vários termos aqui que você pode pesquisar se tiver interesse. E vamos colocar aqui entre aspas, se bateu o martelo que o foco tem que ser centrado nas esferas ambiental, econômica e social quando a gente discute desenvolvimento sustentável. É neste momento que foi assinada a Agenda 21, documento assinado com soluções e comprometimento de todos os Estados-nação participantes. Em 2002, aconteceu em Joanesburgo, na África do Sul, o novo encontro chamado Rio 20, em que ocorreu o encontro com 189 países que concordaram com a meta de reduzir drasticamente o número de pessoas sem acesso à água potável e saneamento básico. Contudo, houve pouco avanço no setor econômico e na pauta das energias renováveis. Em 2012, aconteceu a Rio 20, mais uma vez no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, que foi considerada, por muitos, um fracasso. Foi um encontro com muitos estados-nação, contudo foi pouco ambiciosa e houve uma falha em definir de forma concreta datas, metas concretas e um caminho para atingir essas metas. E dentre os especialistas e profissionais que participaram dessa conferência, ficou aquele sentimento de que nada mudou e a gente observou na prática o falecimento daquela Agenda 21. Apenas 3 anos após este momento, em 2015, ocorreu uma nova conferência em Nova York, nos Estados Unidos, que definiu a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Daqui ocorreu a criação de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que se baseiam nos antigos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. De uma forma geral, dentre a grande quantidade de pautas que são importantes quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, os Estados-nações participantes conseguiram fazer a definição de 17 objetivos que abrangem de uma forma objetiva e concreta os principais pontos a serem trabalhados por todos os participantes. Estes 17 objetivos foram segmentados em esferas diferentes. Nós temos uma bioesfera, em que a gente começa a ter pautas e metas mais preocupadas com o meio ambiente propriamente dito. Outra esfera tem cunho social, e nós estamos preocupados com o bem-estar do ser humano nesta bioesfera em que ele habita. E, finalmente, a terceira e última esfera, que é a econômica.
como que serão os impactos econômicos e frutos a serem colhidos dessas 17 pautas que foram definidas para a Agenda 2030. Destes objetivos podemos citar vários. A gente pode falar da erradicação da pobreza, do programa de Fome Zero, o grande objetivo de saúde e bem-estar a todos, educação de qualidade para todos os seres humanos, igualdade de gênero não importa aonde ou quando, água potável e saneamento básico para todos, energia acessível e limpa, trabalho crescente com crescimento econômico, inovações na indústria e na infraestrutura, redução das desigualdades, cidades sustentáveis, consumo responsável, ações concretas contra a mudança climática, cuidado com a vida na água, preocupações com a vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes e, finalmente, parcerias nos meios de implementação, garantindo que todos os Estados-nações que se comprometeram com estes 17 objetivos estarão unidos e oferecerão apoio mútuo para garantir que o conjunto será capaz de atender a todas essas metas. Com isso, a gente consegue determinar aqui objetivos-chave, que podem ser agrupados tanto em termos de pegada de carbono, desempenho ou tempo e custo. Quando a gente fala de pegada de carbono, nós temos que minimizar as emissões, nós temos que garantir novas fontes de prover energia e assegurar a alta eficiência dessa energia empregada. Temos que desenvolver novos materiais para garantir uma melhor pegada de carbono com maior segurança possível e garantindo economia circular. Será necessário cuidado com o bem-estar ambiental e humano, onde estudos de água, ruído, poeira, clima, biodiversidade e saúde são pautas a serem trabalhadas. Quando a gente fala de desempenho, será necessário analisar o produto que nós trabalhamos, o produto que nós engenheiros desenvolvemos. Como que é a eficiência energética desse produto, quanto que é a pegada de carbono, qual que é a longevidade que ele traz. Ainda precisamos falar de eficiência operacional, como que ocorre aqui o monitoramento, manutenção preditiva e os processos para este meio produtivo, e como que é essa fabricação de fato, ela é limpa, ela é eficiente, confiável, segura. Quando a gente fala de tempo e custo, nós temos uma preocupação com o desenvolvimento da tecnologia. Nós precisamos estar preocupados e extremamente atentos com regulamentações e normas perante o compliance. E por último, nós precisamos executar. Nós precisamos diminuir as ineficiências, precisamos melhorar processos e gerar valor em torno de todas essas pautas que estamos aqui discutindo. Com isso, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente pode compartilhar alguns dados aqui. Inclusive, todas as fontes ao longo de toda essa apresentação serão compartilhadas com vocês. Mas existe aqui uma preocupação de cerca de 50% de empresas pesquisadas de aplicar uma redução nas suas emissões de gás carbônico. 64% das indústrias top de linha do mundo apresentam a preocupação de redução no seu consumo de energia. E 80% das empresas líderes de seus segmentos no mercado dizem que impactos ambientais relacionados ao seu produto durante a fase de projeto é um problema. Com isso em mente, nós vamos direcionar todo o assunto que está aqui por vir. E para a gente começar a conversar de sustentabilidade, eu vou compartilhar mais um estudo que foi feito pelo Grupo Aberdeen em 2016, no qual foi feita uma pesquisa do porquê investir em simulação. Nós conseguimos analisar aqui 3 ramos diferentes: a parte de subsistemas, receita de produtos e qualidade. O Grupo Aberdeen fez uma pesquisa com as principais empresas do mundo em termos de receita, faturamento e inovação, e fez uma pesquisa com cada uma dessas empresas para entender como que é a visão desses segmentos diferentes. Esses segmentos foram divididos de 3 formas: empresas associadas à energia, fabricação, alteração, distribuição; empresas relacionadas ao transporte,
fabricantes, montadoras de aeronaves, trens, caminhões, ônibus, aviões, e setor industrial, que é responsável por gerar aqui todos os produtos que utilizamos no nosso dia a dia. E vamos para os resultados. De todas as empresas que foram aqui pesquisadas, a opinião que foi coletada é que 43% dos entrevistados verificam aqui uma importância de desenvolvimentos nas partes de subsistemas, enquanto que 64% precisa de investimentos e desenvolvimentos em receita de produtos e 78% está preocupado com qualidade. Esses dados são condizentes apenas com a atividade industrial. Se a gente analisar na sequência o setor de transporte, a gente verifica uma alteração significativa desses números, em que 67% dos players do mercado de transportes consideram de extrema importância investimentos em subsistemas e receitas de produto e aprimoramento da qualidade. Enquanto que, no setor de energia, 53% dos entrevistados entendem que é importante falar de subsistemas, 64% entende que é importante investir para aprimorar a receita de produtos e 73% é aprimorar a qualidade. Qual que é o extrato que a gente consegue tirar desses dados? Que quem tiver a curiosidade, o estudo está aqui na parte inferior da tela para ser divulgado e pesquisado por todos os interessantes. As melhores empresas do setor de transporte têm mais chances de utilizar a simulação para o atingimento de metas a nível de subsistemas, indo além da análise de componentes isolados. Então a gente não está falando de fazer uma análise de um protótipo digital, de um parafuso, de uma arruela, de um acoplamento, mas de todo esse conjunto, de todo o sistema, e compreender como que esse sistema opera quando em conjunto, dando a eles vantagem competitiva frente aos seus pares verticais da indústria ou da energia. De uma forma geral, nós aqui da realidade brasileira, a gente consegue ter uma observação desse tipo de resultado, sendo que na atividade industrial, para quem atua nesse setor, é muito ampla aqui a quantidade de melhorias que podem ser implementadas diariamente nessa atividade. O setor de energia, nós observamos que tem muito desenvolvimento externo e começa-se a discutir a importância brasileira, até por conta da sua matriz energética e elétrica, e o papel crucial que o Brasil deve ter nessa operação. E quando a gente fala de transportes, a gente consegue discutir o estado da arte da engenharia, onde o setor automotivo, aeronáutico e outros, enfim, trabalha com o estado da arte que nós temos na engenharia para melhorar 1%, 0,5%, sua aerodinâmica, seu consumo, sua taxa de eficiência. Com isso, a gente começa a perceber que o setor de transporte tem uma característica pioneira frente aos demais que foram entrevistados aqui neste estudo. E quando a gente observa um cenário como esse, a gente identifica oportunidades. Porque é nítido que o setor de energia precisa aprimorar os seus produtos, precisa aumentar sua receita, precisa ter uma preocupação com os subsistemas. Nossa indústria nem se fala. Com isso, a gente consegue ter um bom direcionamento de quais próximos passos da economia como um todo. Com isso, vamos entrar na parte de energia, dados globais e nacionais. Estamos aqui mudando a pauta, então, e quando a gente começa a falar de energia, a gente tem que discorrer aqui sobre a composição da matriz, no primeiro momento, energética do mundo. Você está vendo aqui na sua tela dados atualizados de 2020 de como que é a matriz energética do mundo. O que é a matriz energética? É a matriz de toda a energia que é gerada no mundo todo. A gente consegue perceber que 27% de toda a energia gerada no mundo é de origem de carvão mineral. 33% de toda a energia gerada é oriunda do petróleo. E, finalmente, 24% é oriunda de gás natural. As demais formas de energia competem pelo restante que sobra dessa pizza, essa menor fatia aqui, em que a gente vai discutir energias renováveis, energias dos mais variados recursos. E quando a gente fala de energia renovável, que é uma pauta importante para o nosso conversa aqui,
a gente observa o papel relevante que o Brasil possui nessa esfera. Porque quando a gente analisa os top 10 países com energia renovável instalada, nós conseguimos identificar a China com grande destaque, depois os Estados Unidos e, finalmente, o Brasil. Se você não sabia, o Brasil é o terceiro maior produtor de energia renovável de todo o mundo, vencendo países como Alemanha, Índia, Canadá, Japão, Rússia, entre outros. É válido aqui menções honrosas. Nós temos a Suécia, em que 50% do abastecimento renovável da energia deles em 2012 era possível, e existe uma meta para que em 2040 100% da sua energia seja de fonte renovável. Costa Rica almeja ser 100% livre de carbono, ou seja, carbono neutra, até o final deste ano. A Nicarágua tem uma meta de ser 90% renovável até o final do ano que vem. E a Islândia já é um país 100% renovável. Com isso, existe um comentário que merece destaque. O Brasil é o terceiro maior produtor de energia renovável do mundo. Nós perdemos para a China e Estados Unidos. Mas tanto China quanto Estados Unidos são os maiores países na geração de energia não renovável. O que isso quer dizer? Que numa balança, estes dois países geram tanta energia com fontes não renováveis que, apesar do peso que eles possuem nas renováveis, a proporção de energia gerada não é tão interessante assim. O Brasil tem um papel de destaque por ser o terceiro maior produtor de energia renovável no mundo, mas principalmente pela balança energética que o nosso país possui frente aos demais a nível mundial, com boa parte da nossa matriz sendo de origem renovável. E já que estamos falando da matriz energética brasileira, vamos discorrer um pouco sobre ela. Aqui, 33% de toda a energia que nós geramos é de origem de petróleo. Nós temos aqui 12% de participação em gás natural, temos aqui 7%, 8% de outras energias renováveis, mas nós temos uma grande participação de biomassa, principalmente aqui pelo bagaço da cana. Nós temos um pouco de carvão mineral, um pouco aqui de lenha, uma das formas mais tradicionais de energia no mundo. O homem das cavernas já era dependente desse tipo de obtenção de energia. E nuclear, nós estamos entre os países que têm uma pequena fração dessa energia com potencial para crescimento, apesar de não ser uma pauta de maior prioridade dos planos aqui do Ministério de Minas e Energia. Mas se a gente analisar a cadeia brasileira, 76% de toda a energia que geramos é oriunda de 4 fontes principais: petróleo, hidráulica, biomassa e gás natural. Vamos discorrer um pouco mais sobre esses dados. Quem usou energia no Brasil ao longo de 2020? Vamos falar do ano marcado pela pandemia. De toda essa energia que foi gerada, 32% foi consumida pelas indústrias, 31% pelo setor de transportes, 11% pelo próprio mercado de energia. Estamos falando de distribuição, de perda de energia, geração de energia e por aí vai. Residências consumiram 11% da energia gerada, então toda a população brasileira em suas casas consome 1/10 de toda a energia que o Brasil gera. A agropecuária é responsável por 5% desse consumo de energia, o setor de serviços 5% e o setor não energético, idem, 5%. Aqui, mais uma pauta que merece destaque. 63% de toda a energia que foi gerada no nosso país foi destinada para o setor de indústrias e transportes. E uma curiosidade aqui do dia a dia. Em 2020 versus 2019, houve uma redução de 2% no total da energia consumida. Esse é um marco muito importante. Países que estão em franco crescimento apresentam maiores e maiores taxas de consumo energético. E o Brasil, de um ano para o outro, ter tido um decréscimo é um forte indicativo da depressão econômica na qual nós estamos vivendo. E os impactos que foram observados pela crise do Covid ainda podem ser observados.
Se a gente analisar o consumo de energia que aconteceu nesse período, o setor industrial de 2020 versus o setor industrial de 2019 teve um crescimento de 4%. Residências, 3%, agropecuária, 3%. Mas o setor de energia, o de transportes, principalmente o de serviços, tiveram grande diminuição de demanda. E se a gente analisar com a queda que foi presente no PIB, nós conseguimos observar que o setor de transportes e serviços foram altamente impactados. Mas, juntos, eles são para o setor de uso não energético, que foi o que mais sofreu ao longo de toda a pandemia do Covid. Se a gente analisar a variação de consumo na energia da indústria, a gente focar num player específico, a gente observa aqui que o mercado de alimentos e bebidas está bombando, em bom português. Houve um crescimento de 27%. Não importa a crise que vivemos, as pessoas precisam se alimentar. O setor de cimento teve um crescimento de cerca de 10%, e foi possível observar isso no nosso dia a dia, onde mesmo naqueles momentos em que nós estávamos trancados em nossas casas, sem uma ampla visão do futuro, nós pudemos observar que o ramo civil continuou trabalhando fortemente. A indústria de metais não ferrosos, de papel e celulose, tiveram pequenos incrementos, assim como de ligas de ferro. Agora, os mercados de ferro gusa e aço, cerâmica, mineração, química, têxtil e demais indústrias tiveram uma diminuição no consumo de energia e foram os setores industriais mais atingidos pela pandemia. Ao analisarmos o consumo de energia residencial, a gente consegue observar um grande incremento na demanda de energia elétrica da população brasileira. Mas mais interessante do que isso foi o aumento do uso da lenha, do GLP. O gás natural é um player de destaque aqui, onde a gente começa a ver uma grande ascensão dele de ano após ano e, finalmente, outras formas de energia. Isso aqui é um caminho interessante para a gente analisar, porque apesar do consumo energético do Brasil ter diminuído ao longo da pandemia, as residências brasileiras tiveram um aumento de mais de 3% no seu consumo de energia. Com isso, nós temos aqui uma redistribuição de aonde está sendo consumido mais energia. E, de novo, existem aqui aspectos subjetivos que podem ser analisados. Nós estávamos habituados a gastar aqui, em cerca de 8, 9, 10 horas do nosso dia útil, apresentar um consumo de energia no ambiente industrial, fabril. E a partir da filosofia do home office, nós tivemos uma readequação da rede e começamos a trabalhar mais de casa, com cafeteiras elétricas, aquecedores de ar quente de comida, fornos elétricos. E com isso nós conseguimos observar uma mudança significativa neste consumo de energia ao longo desse período de pandemia. E se a gente analisar o total de emissões antrópicas de gás carbônico de toda a matriz brasileira, a gente consegue verificar o peso que indústria e transporte tem versus a residência dos brasileiros. Onde, mais uma vez, a gente consegue observar que houve uma redução, dessa vez mais expressiva, de 5% do total de emissões de 2020 versus o ano anterior. Percebam isso, que nas fontes de trabalho, nas fontes de renda, nós tivemos uma diminuição do nosso consumo. E nos locais de gasto, nossas residências, nós tivemos um aumento de consumo. Consequentemente, para o brasileiro, pessoa física, nós passamos a ter um cenário em que nós estamos tendo menos entradas e mais saídas. Percebam como a economia e a energia andam lado a lado quando a gente analisa os dados. E se a gente analisar aqui as emissões de CO2 per capita, que é um termo aqui extremamente importante quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, a gente precisa dar alguns destaques. O Brasil é um país que é muito motivado e tem uma grande preocupação com essa pauta, mas o brasileiro emite cerca de 10% de toda a emissão gerada pelo americano. Um americano médio emite 10 vezes mais gás carbônico pelo seu padrão de vida do que um brasileiro. Um chinês
o dobro ou o triplo, muito similar a um europeu. Com isso, a gente consegue observar que de toda a quantidade de CO2 emitida, 1/7, 1/3 da quantidade é o referente ao brasileiro. Então, o Brasil é um país de alta fonte renovável e isso condiz com a taxa de emissões de gases poluentes que apresentamos. Nós não somos nem de longe um dos maiores poluentes do mundo. E vamos analisar as fontes de energia que a gente tem à disposição, já que a gente está falando muito dessa pauta de energias renováveis e não renováveis. A gente tem energia obtida a partir do petróleo e todos os seus derivativos. Energia obtida por gás natural, por carvão mineral e por urânio. Estas são fontes de energia não renováveis, porque são recursos finitos. Recursos que existem no mundo com uma quantidade específica que diminuem dia após dia e não podem ser reproduzidos pela ação humana, ou por conta da energia necessária para esse processo, ou simplesmente o tempo necessário para transformar matéria orgânica em petróleo, fora as condições operacionais para que isso seja factível. E nós temos as energias renováveis, em que temos o bagaço da cana, energia eólica, hidráulica, solar, pequenas instalações hidrelétricas, carvão vegetal, lenha, entre outros. E é sobre estas formas de obtenção de energia que nós vamos discutir de uma forma mais próxima no restante deste curso. Quando a gente fala da composição da matriz elétrica brasileira, perceba que essa matriz é diferente da anterior. A anterior era a matriz energética. Então, a energia utilizada para transportes, por exemplo, estava sendo contabilizada. Nós tiramos essa fatia aqui. Agora a gente está olhando simplesmente a matriz elétrica, ou fontes de energia elétrica para os brasileiros. A gente percebe que quase 60% da matriz elétrica brasileira é oriunda de hidrelétricas, de energia hidráulica. Consequentemente, em períodos de seca, a gente consegue observar os impactos que este setor sofre, uma vez que os nossos níveis dos reservatórios estão cada vez mais baixos e o nosso potencial energético diminui drasticamente. Na sequência, nós temos a presença da biomassa, da energia eólica, outras renováveis que também merecem destaque, e energias aqui tradicionais, comuns no mercado americano, comuns na Europa, na China, como gás natural, petróleo, carvão mineral, já apresentam fatias bem reduzidas no nosso território. Você está vendo aqui na tela preços que foram praticados numa oferta pública de energia que aconteceu em São Paulo no mês 6 de 2021. E você consegue observar os valores que foram praticados pelas principais formas de energia renovável, onde o custo da energia hidrelétrica é superior ao da biomassa, que é superior ao da eólica e superior ao da solar. Os preços praticados nesses leilões são fortes direcionadores para analistas de dados, como o trabalho que a gente está fazendo aqui. Porque a energia solar foi muito barata nessa oferta pública. Energia eólica também, e biomassa idem. Então a gente observa um contexto muito característico que apesar de 60% da matriz elétrica brasileira ser composta por hidrelétricas, nós começamos a observar um grande apogeu de biomassa e energia eólica e solar. E nós observamos ano a ano o crescimento destas fontes alternativas. A gente vai entrar ao longo desse curso no detalhe das diferenças de cada uma dessas formas de energia e particularidades que merecem ser compartilhadas de cada uma delas. Mas vamos fazer aqui um estudo econômico extremamente sucinto e rápido das ofertas públicas de energia recentes que ocorreram. A gente teve aqui em 2019 os leilões de energia A4 e A6, nos quais a gente pode verificar aqui uma grande variação da taxa e do valor no qual esses contratos foram fechados. A gente observa que em 2019 a energia solar teve patamares extremamente interessantes para investimentos em novas tecnologias, com uma diferença muito significativa frente às tecnologias hidrelétricas. Mesmo em 2019,
a energia hidráulica aqui teve uma correção de valor e ela se tornou menos custosa num determinado instante de tempo versus a biomassa. Quais são os aspectos que estão aqui correlacionados? A gente está falando de muita coisa, mas de uma forma geral. Safras, secas. Se a gente tem secas, o setor de hidrelétricas é altamente impactado e a safra de cana-de-açúcar também é impactada. Enquanto que energias como eólica e solar, nós observamos aqui uma flutuação do mercado com maior ou menor aporte governamental de tempos em tempos. Mas 2019 é um ano que definitivamente tem que ser analisado. O que nós tivemos aqui, apesar dessa grande variação de preço que estamos discutindo, a instalação de 27 novas usinas hidrelétricas, 44 novas estruturas de painel solar de grande porte, 11 parques eólicos e 9 usinas de açúcar e álcool que foram utilizadas em grande parte para a obtenção de energia. Com o fruto e apogeu da biomassa, a gente também começa a observar aqui uma grande variação nas ações públicas que aconteceram em 2019, que foram seguidas pelo impacto causado no Covid um ano depois. A crise do Covid teve fortes impactos, porque os leilões de energia deste ano foram adiados, foram postergados. E o governo brasileiro aplicou aqui a taxa de 0% de importação para equipamentos atrelados à energia solar, fornecendo aqui um grande motivador para o apogeu dessa tecnologia. Consequentemente, 2021 está sendo um ano extremamente quente, porque nós estamos aqui com os leilões de energia, com as ofertas públicas que já estavam planejadas para 2021, e nós agrupamos aqui também as ofertas públicas de 2020. Então estamos aqui com um ano de muita atividade de leilões de energia e, consequentemente, muita expectativa. E a gente consegue observar aqui o valor que foi praticado recentemente nesses leilões, em que houve um grande aumento nos valores praticados para extração de energia como um todo. Aqui existe uma citação interessante que você pode encontrar na sua pesquisa, de que em 2020 o governo se deu conta, como todo mundo, que ia existir uma retração no consumo energético por conta do Covid, só que não foi uma retração tão grande quanto a planejada. Então pode-se dizer aqui, entre aspas, que pode ter sido um erro postergar estes leilões de energia. Porque, como vocês observaram, a gente teve um decréscimo de energia, mas a demanda de energia e o potencial energético que o Brasil necessita continua crescendo. Verdade seja dita, se nossas indústrias estivessem hoje trabalhando a pleno vapor, nós estaríamos sofrendo desde já apagões que começam a assolar os pesadelos dos brasileiros, principalmente dos mais antigos que se lembram dos apagões que nós tínhamos anos atrás. E com isso a gente começa a observar as ofertas públicas que estão acontecendo. Estão compilando aqui dados de 2 leilões que aconteceram este ano, para vocês terem uma ideia do impacto que teve esse setor de energias renováveis, onde a gente observa um grande apogeu e um grande destaque das energias de ventos, eólica, biomassa e solar, que começam a roubar o espaço que tempos atrás eram exclusivos do setor das hidrelétricas. Com isso, vamos entrar na sequência deste curso em outros assuntos, entrando no detalhe em cada uma dessas formas de energia.